Ora viva, muito boa noite, telespectador do canal Home Live TV. Meu nome é Jorge Domingos e é um enorme prazer, mais um domingo, voltar aqui para a nossa edição, ou melhor, para o nosso e vosso programa Simpósio Podcast. Hoje, como disse, domingo, estamos aqui para mais um momento e, como normal, no mês de março, trazer aqui mulheres versada nos mais variados assuntos, e por isso mesmo temos aqui mulheres. Mas antes de evoluir para mulheres, eu vou para a mulher, minha colega de painel. Ana, boa noite. Boa noite, Soares. Está tudo bem, Ana? Está bem, graças a Deus. Boa noite, caríssimos telespectadores. Como o meu colega já disse, já começamos para mais uma edição do nosso programa Simpósio Podcast. A você que se manteve daquele lado, muito obrigado por ter esperado. Nós começamos e evidentemente que o momento é para a partilha dos links. Convide as pessoas que estão ali perto de ti, convide as pessoas que estão longe, todos, em maior ou menor grau, mulheres, crianças, adultos. O melhor programa da banda chegou e é importante que você fique daquele lado para ouvir o que nós temos aqui para levar a ti. Hoje, Ana, o que é que temos? Com quem teremos? Bom, hoje teremos uma conversa muito interessante, cujo tema é a mulher angolana e sua percepção da identidade africana. E para falarmos sobre esse tema, temos aqui no nosso estudo duas mulheres excelentes, de excelência, não é? Estamos aqui com Afrodite Malelo. Certo. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Okay. Afrodite, que é comunicóloga. Digamos, né? E mais alguma coisa? Ok. E aqui do meu lado direito, né? Estamos aqui com a Vaicénia Muhongo. Boa noite, Vaicénia. Muito boa noite para si. Obrigada. Boa noite a todos os espectadores. Bem-vinda. Muito obrigada. Preparada? Quase pronta. Há sempre uma surpresa. Ok. Soares, alguma coisa a dizer? Bom, eu penso que estão apresentadas individualidades que conosco vão fazer esta edição número 13 do nosso programa Simpósio Podcast. Desde já, mais uma vez, deixam-me pedir a você que está lá em casa que partilhe os links para que mais pessoas se possam juntar à nossa transmissão. Hoje queremos entender o entendimento da mulher angolana face àquilo que é a identidade africana, face àquilo do pleonasmo, né? Queremos entender o que as mulheres entendem por identidade africana, e ninguém melhor que as duas pessoas que nós trouxemos aqui para então falarem para nós sobre este tema. Antes de evoluirmos para a nossa conversa, eu gostava que as nossas convidadas, não obstante dispensarem apresentações, apresentassem-se lá em casa, de formas a sabermos quem é quem, só para variar, nem assim para não perdermos aquele hábito, né? É isso aí. Nós aqui gostamos que os convidados falem dele, vendam o seu peixe, falem quem são, de onde vêm, o que fazem. Um pouquinho, para o pessoal lá de casa saberem quem vocês são. Boa. Vamos começar por ti, vai ser. Não era melhor a mana mais velha? Não, eu quero contigo, né? Afinal, já estamos mesmo aí contigo. Vamos embora, Vaicénia, Bíblia. Olá pessoal, eu sou a Vaicénia Muhongo, sou estilista formada em artes plásticas, atualmente a estudar antropologia das artes e a me focar mais para o mundo africano. Sou estilista. Trabalho com roupas, mas estou aqui a criar a minha marca, que é o Projeto Angolanizar, onde eu crio peças de roupas no estilo social, apresentando o pano-africano. E para não dizer só pano-africano, eu acabo por dizer angolanizado, porque são peças feitas cá em Angola e por mim. Eu vivo... A minha localização não posso dizer. Ainda bem. Não posso dar a minha localização, mas pronto, quem quiser me encontrar é só pesquisar clichês Your Closet ou clichês no TikTok e no Instagram. No Facebook, Vaicénia Muhongo, eu estou sempre presente e pronta para responder todo mundo que me quiser fazer perguntas. Muito bem.
Afrodita, é contigo. Muito bem. Tal como estou já aqui apresentada, Afrodite Malele, muitos gostam de caracterizar-me como comunicóloga, mas eu gosto sempre de dizer que de uma forma descontraída, humanizada e responsável, levo às pessoas o entendimento sobre comunicação, sobre expressão, sobretudo a expressão oral, por meio da oratória, por meio da comunicação. Isso varia em formações, talk shows, workshops. Também apresento-me enquanto mestra de cerimônias, criadora de conteúdos digitais e, de alguma forma, também a consciência negra, né, por meio daquilo que é a raiz e a essência. Logo, Afrodite Malele, LinkedIn, Instagram, que é o que estou mais presente, e, consequentemente, TikTok e o Facebook. Muito bem. Obrigada, minhas queridas. Eu já me sinto bem mais confortável agora que estamos no ar, literalmente. E se calhar começarmos a evoluir então para aquilo que são as perguntas inerentes ao nosso tema. Afinal, já esperaram muitos nossos caros telespectadores. E se a dada altura vocês notarem algum nervosismo da minha parte, é normal. Vocês sabem que Está no meio de mulheres. Ao nome de Soares Domingos, aos domingos estou sempre nervoso quando alguma coisa não corre bem, né? Mas pronto, ainda bem que as coisas estão a correr tudo bem. Ana, vamos embora, vamos evoluir para o nosso roteiro e vamos começar então por perceber o que é isso. Identidade, né? É isso aí, como o nosso tema diz, a mulher angolana e sua percepção de identidade africana. Vamos entender aqui o que é identidade, Leicênio. Identidade é o conjunto de crenças que se cria durante o processo de desenvolvimento, né, da pessoa, conjunto de crenças e cultura que determinam a pessoa como é, se assim posso dizer. É. Acredita? Certo, eu não acredito, né, na mesma visão, a forma como a pessoa se expressa no mundo, no seu mundo e como entende também o mundo do outro, né? Porque para eu perceber como a estilista funciona, se é certo ou errado, eu preciso saber inicialmente para mim o que é certo e o que é errado. E tudo isso passa por crenças, tal como aqui explicou, visão sobre o mundo, valores, princípios, quer sejam éticos ou morais. Ok, explicando sobre a essência, não é, que é a identidade, digamos, que característica objetiva ou subjetiva define as mulheres angolanas? Afrodita. As mulheres, como fonte de vida que são, carregam naturalmente uma estrutura muito essencial, muito preponderante na sociedade. E aqui falamos sobre equilíbrio, exemplo, falamos sobre maternidade, necessariamente educação. Há um princípio que reina e é muito frequente: quem educa uma mulher, educa uma sociedade. Eu acredito não será o acaso que ser mulher impõe ser ou apresentar e naturalmente exigir aos outros respeito, sensatez, responsabilidade, passa aqui o termo. E eu até participava de um programa onde eu perguntava por que filho do pai não é ofensa, mas filho da mãe já sofre alguma conotação extremamente negativa. Porque a mulher não é só nome, mulher não é só mulher, é o que se entende de mulher, é o conceito por detrás. Então logo, mãe também não é só mãe, não é só nascer, é o conceito por detrás, a forma como vai orientar a família, como vai estruturar o lar e como vai se entender enquanto mulher dentro da sociedade. Essas podem ser as características quer objetivas ou subjetivas. Ok, Olha, quanto ao que a Afrodite disse, eu de certa forma concordo, mas eu coloco em primeiro lugar, de acordo com aquilo que eu aprendi e vivi, a independência. Porque a mulher angolana em si acaba por ser independente, por causa das situações que já passa no meio da sociedade, tanto assédio quanto a forma de tentar conseguir trabalho que é para manter alguém. A independência é uma das maiores características que uma mulher angolana possui, ou a maior característica, porque principalmente para nós aqui no nosso mundo temos como exemplo as nossas queridas mamás zungueiras, porque a maior parte das mamás zungueiras não tem marido, e nessa de não terem
pronto, não têm marido, mas têm filhos e acabam por procurar formas de conseguir sustentar as crianças para, pronto, dar um futuro para elas e mostrar que elas podem ter alguém no seu, na sua beca ou atrás, né? Que é para dizer, não, eu tenho uma mãe, a minha mãe me dá isso, a minha mãe me dá aquilo, mesmo sendo pouco. Ela luta para conseguir alguma coisa, para conseguir dar para a criança, e isto já é desde os tempos remotos. Então, eu considero a independência como uma das maiores características de uma mulher angolana. Essa característica pode ser objetiva ou subjetiva? Objetiva. Ok. Suas, alguma coisa a acrescentar? Bom, eu normalmente fico com pulgas atrás da orelha depois de um ou outro conceito e evidentemente que o que a Veicena disse chama-me a atenção na medida em que traz a independência como característica de todas as mulheres angolanas, né? Veicena, será que todas as mulheres angolanas são mesmo independentes? Eu não digo as mulheres angolanas de hoje em dia, eu digo as mulheres angolanas que são realmente consideradas mulheres angolanas. Porque existem as imediatistas e existem as independentes. Pronto, eu gostaria de dar um alfinetezinho. Exatamente. Né? Que é importante observar isso, sobretudo porque, pronto, as minhas convicções não vêm agora a caso, mas uma observação atenta à realidade angolana pode fazer com que determinado conceito acaba por ser mal percebido. Exatamente. Né? Pronto, eu não quero cair aqui nas graças do povo. Por isso é que no caso eu acabei por mencionar mesmo ou colocar como um ícone nas nossas mamães zungueiras, porque eu sei que as filhas das zungueiras também já não estão lá. E nesse caso, quem cheira uma mulher independente começa a zungar. Ou talvez não. Ou talvez não. Talvez não. Pronto. Não vamos embora. É contigo. Falando sobre as características objetivas e subjetivas que definem a mulher angolana, qual é o sentimento que caracteriza as mulheres em Angola com relação à africanidade? Veicena. Essa pergunta. no caso eu não percebi exatamente o sentimento quanto à africanidade. Sim. Bem, na nossa sociedade muitas vezes foi apagado a ideia de que nós somos africanas ao certo, principalmente para a geração Z. A geração Z já não apresenta aquela ideia de que eu sou africana, eu posso... Tanto é que tem aquela polêmica do colorismo que giram muitas vezes, eu não sei se todo mundo viu. A ideia de que? Do colorismo. Que tem que ver com a coloração da pele? Sim, onde as mulatas diziam uma mulata como essa não vai chegar para todos, vão ter que se contentar mesmo com as pretas, mas no fundo todas elas saíram de uma africana. Então, responder exatamente essa pergunta, não sei, eu não consigo responder. Se é um sentimento exato, não sei ao certo responder. Afrodita, podermos... Eu acredito que sim, fazendo uma observação assim muito breve e no meio em que me possibilita a internet, porque eu não consigo analisar de uma forma precisa a sociedade, senão na internet, que é o meio que agora estou muito inserida, né? O sentimento sobre aquilo que é africanidade dentro de nós ainda é muito pobre. E às vezes quando vamos falar da africanidade, queremos trazer a realidade ou a pauta de que a cultura naturalmente sofre atualização, sofre, como é que eu diria, adaptação, que agora estamos num tempo mais moderno e existem coisas que podem ser deixadas para trás. Quando necessariamente nós precisamos identificar-nos de acordo com aquilo que somos, e aqui surge a guerra de identidade, que é a pauta que trouxemos inicialmente. Se formos falar de como nos percebemos, o conjunto de princípios, de valores, o entendimento sobre a visão do mundo, nós veremos que temos ali um déficit no processo identitário, daquilo que é a identidade, e acaba ferindo também o sentimento enquanto um ser africano. Eu vou olhar ou seja, eu vou ser africana, mas a minha referência, sem desprimor a cantora, é a Anitta, é a Ludmilla, que também pode ser uma africana, e depois também vou olhar para o cenário, vou trazer conceitos a mim que não me identificam enquanto mulher africana. E essa globalização necessariamente
viabiliza e fere com os princípios da mulher africana. Nós temos aqui eu te olho de cabelo natural e de uma forma imediata eu vou querer associar-te a uma mulher religiosa ou cristã. Vou dizer, não, ela só apresenta-se assim por ser cristã. E talvez permita-me, né, usar-te como exemplo, e peço já desculpas, mas é trazendo aqui a realidade. E vão dizer, não, deve ser uma cristã. Do contrário, ou para estar na moda, para estar atualizada, para estar nas tendências, precisa usar peruca, que não é errado, e apoio, obviamente, precisa ter as roupas da Shein, passa aqui a publicidade, e tantas outras. Então, esse sentimento agora é muito vago, é muito pobre, vamos assim dizer. Nós vamos dizer que somos africanas, ou que somos africanos, que há uma africanidade, quando, se formos para o cerne da questão, estamos só a reproduzir comportamentos. Então, ficou tudo pela teoria. Sim, eu sou africana. E depois disso, o que é que surge? Antes de tudo, deixa-me só mencionar, no meio da história, as perucas vieram do antigo Kemet, então ninguém me julga por estar a usar uma peruca. Não, a ideia... Ninguém me julga. Também mas eu entendo. Bom, lá em casa as perucas vieram do Kemet e eu consigo ver a assinatura ali do nosso... Não, o início, porque no antigo Kemet as mulheres cortavam o cabelo para evitar infecções e outras alergias e acabavam por utilizar perucas porque se sentiam bem mais bonitas. Antigo Kemet, quero dizer o Egito. Pronto. Exatamente. Mas não é mau usar uma peruca. Não é normal, não deixa de ser africana. A melanina conta mais. Também é a nossa essência, a nossa Exatamente. identidade. Prontos, é elas a discutirem sobre elas, eu sou um mero espectador, mas deixa-me dizer que você que está lá em casa precisa mesmo partilhar os links para que mais melaninas se juntem a essa transmissão e eventualmente mais perucas também. Mais perucas Vem lá também. do Kemet, tá? Por favor, partilhe os links e você que já está daquele lado, faça-me saber através dos comentários que você tem. Afinal, estamos aqui com mais de 20 pessoas, mas acredito que só temos 8 likes, ok? Isso não é proporcional. Deixa o teu like, faça-me saber que você está aqui e assim um algoritmo do Facebook, se calhar do YouTube, vai dar maior relevância à nossa transmissão e ele chegará eventualmente a mais pessoas. Por favor, deixa aí o like, faça-me saber nos comentários que você tem. Estamos a falar sobre a mulher angolana e a sua percepção da identidade africana. Afrodite Malela e Veicênia Muhongo já começaram a discutir. E é uma discussão boa. Atenção, nós estamos aqui a avançar. Analina, vamos embora. Ok, falando do sentimento que caracteriza as mulheres de Angola com relação à africanidade, como podemos definir a identidade africana, Veicênia? Como podemos definir a identidade africana? Espera, eu não percebi esta. Nós podemos definir a identidade africana com tantas características, né? É a mesma definição que a identidade de uma certa pessoa. Nós podemos identificar a identidade africana de acordo com os rituais e as características ou a cultura que nós recebemos de acordo ao nosso desenvolvimento. Ou seja, se nós somos bacongos, os nossos pais têm o hábito de nos dizer, olha, você tem que usar pano daqui até aqui, ou usar pano quando for para a igreja, tem que usar pano quando for para ali. E nas outras instituições, para evitar certas situações, podes utilizar uma roupa normal. Mas também tem outros que dizem, tu podes usar pano até onde tu quiseres. Podes fazer das tuas vestimentas só pano africano, como também podes criar os teus gostos. E tem outros que dizem, o pano africano não é nada a não ser algo que te identifica como africano, então escolhes tu o que tu realmente queres ser. Este tipo de teoria que são recebidas durante o desenvolvimento da pessoa é que fazem a identidade de uma certa pessoa. E em termos de identidade africana, nós falamos quando há o tipo de cultura que apela à nossa africanidade, que apela à nossa identidade africana, que apela ao nosso jeito de mostrar que nós somos africanos, que é mostrando a nossa cultura. Ok? Afrodite, alguma coisa a crescer? De forma assim meio sucinta, identidade africana.
E nós falamos aqui que identidades são todos aqueles valores, processos, né, de percepção do eu e do outro. E quando associamos a questão da africanidade, necessariamente como eu me percebo enquanto um ser africano, depois também como eu começo a perceber o restante. E aqui trago de forma assim, em realce, que não é só o que existe, é como eu percebo o que existe, esta informação. E se voltarmos, por exemplo, à questão da peruca, disto que veio do antigo Kemet, essa coisa toda, já é muito bom quando se percebe o surgimento, mas se formos para a atualidade, por que é que usamos? Por que é que as pessoas estão a clarear a pele? Por que é que há um complexo de inferioridade muito grande? Por que é que, por exemplo, se eu for a um banco, tem prioridade alguém de tom mais claro e eu fico à deriva? Então toda essa percepção constitui a nossa identidade. E se quisermos, se estivermos interessados em perceber cada vez mais quem somos e os problemas que acontecem inerente ao ser, consequentemente conseguiremos combater parte dos problemas que existem no processo identitário. Ok, falando sobre o complexo de inferioridade, como vocês olham a esses complexos todos que algumas mulheres têm com relação à identidade africana? Afrodita. Boa. Falando aqui sobre o complexo de inferioridade, e complexo, a psicologia define-se como um conjunto de coisas, sentimentos, situações que podem acontecer de forma consciente ou de forma inconsciente. E quando trazemos a questão da inferioridade, então são todos aqueles hábitos, aqueles sentimentos e percepções que surgem de formas a te fazer perceber que você está numa situação inferior e às vezes nem sequer percebes, né? E isso gera necessariamente alguns comportamentos. Anteriormente eu dei exemplo de pessoas clareando a pele. Às vezes eu só achar que pessoas de tons claros são superiores a mim, logo eu quero ser como aquele. E é normal que haja esse complexo de inferioridade. É normal? É normal que haja complexo de inferioridade. E a psicologia defende isso muito bem. Quando afirma que todos nós temos um processo de complexo de inferioridade. Por exemplo, quando somos mais pequenos, quando somos bebês e ainda não andamos, vemos os nossos pais, por exemplo, já podem andar. Eu me sinto meio que inferior, ou me sentia, né, enquanto criança, ou quando observo alguém que já pode conduzir, eu não posso porque ainda não sei. Isso traz necessariamente um complexo de inferioridade. Mas passa a ser um problema quando isto é a nossa vida. Quando eu já olho para uma outra estrutura e, sobretudo, que nada tem a ver comigo e faço isso a minha identidade, faço isso a minha inspiração. Quando eu vou olhar para o branco e dizer, não, eu devo clarear a minha pele, me tornar à medida dele. Eu devo fazer com que o meu cabelo se pareça ao dele. E vamos voltar novamente à questão da peruca. Não é só usar, é porque que eu estou a usar. Se eu agora não corto o cabelo, eu não estou no antigo Kemet. Eu já não estou a cortar o cabelo. Por que eu preciso necessariamente usar uma peruca, se eu posso usar o meu cabelo? Então, às vezes, são hábitos de forma inconsciente que vêm ferir a integridade enquanto seres africanos e atrapalhar a qualidade de vida. Porque se tivermos, e pode ser o próprio africano, o próprio angolano, a inferiorizar o outro angolano, o próprio africano. Trouxe aqui a questão do banco. Você vai ao banco e a pessoa de tão claro tem prioridade quando é alguém, é também angolano, mas considera o de tom mais claro superior, Deus, o capaz, o que pode estar ali à frente. Então são coisas que podem ser inconscientes e podem sim ser combatidas se trouxermos para o consciente, se olharmos como um problema. Ok, Luciane. Bom, quanto muitas vezes a ideia do complexo de inferioridade, eu acho que isso tem mais a ver com o que nós aprendemos de lá para cá. Porque no nosso processo de desenvolvimento, nós aprendemos, ouvimos, principalmente a partir da mídia, que o que se apresentava melhor era o branco. As publicidades, as melhores publicidades eram dos brancos. As novelas que nós víamos eram brancas, eram de pessoas brancas, de outros continentes. E se víssemos um filme ou uma novela
de negros considerávamos bruxaria. Isso já é antigo. Já é antigo. Mas isso é então, é sério. Por exemplo, A Filha Única. A Filha Única é um filme angolano, se não estou em erro, que já faz muito tempo que foi lançado. Mas há muita gente que quando fala da história da filha única tem medo, porque de acordo com a história havia uma pessoa que estava morta, colocaram algodão no nariz e ela parecia feiticeira. Pessoa morta parecia feiticeira, mas se numa novela, por exemplo, qual é aquela novela muito popular em que as moças depois começaram a se inspirar? Esqueci-me do título. É Teresa? Nem assisto novela. É uma novela mexicana, acho que é Teresa. Okay. Em que as mulheres começaram a se inspirar. Morreram várias pessoas de formas trágicas, né? Mas encenação. Mas que as pessoas deixaram de considerar uma morte uma coisa trágica porque a fulana morreu, não, ela mereceu, porque a fulana morreu, porque pronto, a Teresa está ali. Mas se fosse um roteiro em que a única filha entrasse, iam dizer não. Esse filme tem bruxaria, esse filme tem X, esse filme tem Y. Foi-nos incutido na cabeça que a novela do branco, ou a história do branco é bem melhor que a nossa história. Por isso, incutido. Sim, desde a mídia. Eu gosto desses tics assim, dessas pontas soltas. Ali tem assunto. O que nos apresentou de primeira, né, quando falavam sobre a mídia, apresentavam vídeos, apresentavam um monte de coisa, eram novelas brasileiras e novelas mexicanas. Mais tarde vieram as turcas e mais tarde a cultura começou a alterar ainda mais. E isso criou uma certa queda no processo de identidade. Digo isso, desde o início nós fomos criados ou nos ensinaram que o que é do branco é mais bonito. Por isso é que nós vemos que muitas mulheres podem até ter o meu tom de pele, acabam por tentar clarear, acabam por tentar mudar o visual para tentar parecer aquela morena da regra ou aquela mulata, porque o que mais é aceite na nossa sociedade é os padrões europeus, asiáticos e americanos. E isso é uma das coisas que acabam por causar muito o problema de baixa autoestima e a luta sobre a identidade cultural. É mais ou menos sobre isso. Vicênia, falou algo que a mim chama a atenção, tem que ver com esse nível de exportação, se calhar inapropriado, permitam-me o termo, de conteúdos extra-africanos, turcos, mexicanos e tudo mais. E permitam-me aqui fazer essa questão às duas. Como vocês acham que esta abertura de Angola, eu não sei se Angola é o único país que anda a exportar esses conteúdos, pode ter de alguma forma também criado esse espaço para a construção de uma identidade quase que distorcida da própria africanidade? De certa forma. Isso de alguma forma pode ser visto como algo que condicionou essa não aceitação da nossa identidade? Sim, porque a princípio, se nós fôssemos se nos fossem colocado na cabeça que, ou se nos fossem mostrar a princípio que podíamos mostrar as novelas antigas, né? Porque também já tivemos vários sucessos, Minha Terra, Minha Mãe e Juculo Messo e tudo mais. Né? Afinal sempre assisti as novelas. Exato. Só as nossas. Sim, sempre tivemos aquelas novelas, mas foram poucas exibidas. E para ganhar acesso à mídia, Angola ou a televisão angolana acabou por procurar outras que é para tentar entreter. Só que eu acho que deviam pelo menos dar aquela oportunidade de pode não ser Angola, mas que fosse de um outro país, que mostrasse para as pessoas que os negros também conseguem fazer alguma coisa. Tanto é que agora pode, não sei, alguém me corrija se eu estiver errado, se eu estiver errada, pode não ser como está na minha cabeça, mas agora está difícil, de certa forma ainda está difícil, a sociedade do mundo da televisão, né, ou os novos
porque eu estudei numa escola de artes e ali eu tive acesso aos colegas que trabalharam com teatro e acabaram por entrar para o mundo do filme, as televisões e etc. É difícil um angolano ter acesso exato aos conteúdos que os nossos irmãos apresentam na nossa TV. É muito difícil, a não ser que seja num programa bem visível que é para conseguir ganhar aquele reconhecimento, mas assim, de uma forma fácil não é assim tão fácil de se encontrar. Talvez no TikTok, que tem aí as curta-metragens, né? Temos aí as curta-metragens, mas o resto não conseguimos encontrar. E temos maravilhosos atores por aqui. Maravilhosos. Então, eu acho que o nosso país ou a nossa própria cadeia televisiva é quem não conseguiu nos colocar a par do que nós devíamos exatamente aceitar e o que nós não devíamos aceitar. Sim, Afrodita, qual é a leitura que faz dessa exportação? E tem de ser difícil o acesso, né, dos nossos irmãos africanos a outras realidades, porque de alguma forma não nos identificam. Se formos a ver, né, as novelas que surgem ou que surgiram, nada informam sobre o que nós somos, sobre o que nós fazemos, a forma de vestir, a forma de falar, o conteúdo que trazem. E isso até é mais, digamos, um vírus para a sociedade. Para mim, o ser africano, a pessoa africana, não precisa de alguma forma fazer novelas ou se adaptar às novelas que já existem. E temos aqui os teatros que espelham muito bem a realidade. Eu já fiz teatros na igreja e nota-se a forma como nós trazemos uma outra problemática da vizinha Maria, da vizinha fulana, e se trouxermos isso ainda à volta de como é viver no bairro, na periferia, de como é difícil aturar a realidade de Luanda, de Angola e assim vai para os teatros, que são as coisas que mais nos identificam e trazem a genuidade do ser enquanto africano. Já as novelas nem tanto, isso também devia ser uma discussão, né, de como eles entram para lá, de como saem, se têm acesso ou não. Porque enquanto perdem tempo a querer adaptar-se às outras realidades, podiam estar a ganhar tempo fazendo coisas que realmente mudam e agregam enquanto ser africano. Então essa exportação é muito consequência do que aqui falamos, do processo identitário, a questão do consumismo e essa liberdade toda empreendedora, onde todo mundo pode fazer. E é muito iniciativa de quem nos oprime ou de quem já nos oprimiu, nos afundar ainda mais. Me desculpa só lhe cortar. Que é oportuno. No meio da sua conversa eu acabei por perceber que uma parte da ideia é que muitos dos nossos atores angolanos acabam por criar conteúdos, né, ou apresentam as novelas que não têm muito a ver com a identidade africana. Não precisam fazer novelas. Não precisam ir para a Turquia, apesar de serem bons atores, não precisam ir para um outro país. Enquanto perde tempo a querer se adaptar, porque diz que enfrentam uma certa dificuldade para fazer parte de uma outra televisão, sobretudo uma televisão europeia, podia perder tempo ou ganhar ou usar esse tempo para fazer algo de valor enquanto africano. Mas é isso que eles fazem enquanto africanos. Eles criam uma outra mídia que tem a ver com Angola, apresentam realidades angolanas e apresentam situações em que os angolanos vivem, só que a maior parte das pessoas não quer saber. Não, mas falo no meio de novela e quem sabe não estão a usar os meios viáveis, né? Porque se você põe, como é que chama, a única filha nas novelas, será o único horário que o angolano não vai sentar para assistir. Por quê? Porque foi-nos incutido na cabeça de que isto é bruxaria. Bem, eu gostava de fazer uma pergunta um bocadinho assertiva. Quais vocês acham que seriam as medidas para desconstruirmos essa mentalidade? Colocarmos única filha e as pessoas se sentirem único filho e olharem ali para a O pior é que eles nem vão assistir. Não, mas agora, quais seriam as medidas a tomar para que eles assistam?
Como podemos, É porque assim, eu quero isso- pensar que é possível inverter o quadro. Nunca é tarde para inverter o quadro, né? Mas a princípio não seria a ideia de colocar o filme A Única Filha. Não, estamos a falar sim, hipoteticamente. Sim, hipoteticamente. Pode ser uma Mas não seria. Porque vou-vos dizer, o filme Rainha Ginga teria muita audiência. Há um filme que foi lançado, se não estou em erro, no ano de 2024. Aqui, ele que eu digo. Que foi lançado, acho que é Santana. Será que é Santana? Há um filme angolano que foi lançado e que houve participação de sul-africanos também, Certo. dos nossos atores angolanos e sul-africanos, e foi uma maravilha. Esqueci-me do título do filme, mas é um filme que se colocar, se colocar ali também vai ter um mundo diferente. Mas esses já são pessoas que já têm uma certa fama. O início, que são as pessoas, porque se nós prestarmos atenção à mídia brasileira, para não deixar só os antigos a fazer tudo, colocam novas pessoas. E essas novas pessoas, ou as crianças, os jovens, os adolescentes, acabam por chamar a atenção até da Angola. E aqui em Angola nós também temos vários. Tanto é que eles conseguem apresentar até vídeos no TikTok de memes que tu paras e ficas a rir como se tivesse... E ficas a perguntar por que essa pessoa não faz um filme. Mas a ideia, e eu quero trazer aqui um exemplo clássico, desculpa lá, os 150, né? Tem um grupo chamado 150. Essa produção, como é que essa produção nos ajuda a entender a África, por exemplo? Não conheço os 150, a não ser que Quem são... não conhece os 150? Aqueles meninos? Sim, aqueles meninos. Como é que é o nome dos meninos? Eu também não sei. Sei que existe. Sim, tem um grupo de meninos que estão sempre a produzir conteúdos. Menino, afinal nem toda Angola vos conhece, precisam trabalhar mais. Por exemplo, há um conteúdo no TikTok de um grupo de jovens que explica como é que é a vida na recruta. Ok. Não sei se vocês já viram no TikTok. Também não. Também não. Sim, chefe. Sim. E eles explicam mais ou menos como é que a coisa seria, como é que as coisas funcionam na recruta, como é que são os treinos e tudo mais. Tanto é que eles tiveram patrocínio, de certa forma, indireta, mas prontos, são de Benguela, tiveram um certo patrocínio por uma certa academia ali. Então, estas pessoas que têm a oportunidade de fazer alguma coisa para a nossa cadeia televisiva não conseguem ter acesso porque para as outras pessoas não vale a pena. Sendo que eles têm muita assistência no TikTok, têm muita assistência no Insta ou no YouTube, conseguem fazer muita coisa. Isso muitas vezes é a forma de como nós os angolanos pensamos, não vou dizer só as outras pessoas, a forma de como nós os angolanos pensamos para o futuro, porque achamos que pensar numa máfia russa, numa máfia italiana, num filme que pronto, um branco chegou, apontou uma arma, deu um tiro e pronto, é bem mais empolgante do que um angolano chegar aí e mostrar como é que é uma luta de capoeira, ensinar como instrutor e tudo mais, porque de acordo com as coisas eles são os donos. Sim, porque eles são donos. E aqui eu não condeno necessariamente a ação, eu condeno a plataforma. Porque se eu tenho uma plataforma que é regida pelo opressor, obviamente que eu não teria aceitação. Exatamente. As novelas foram pensadas necessariamente para modelarmos o nosso comportamento, modelarmos a forma como nos percebemos. Eu tenho de assistir novela e reproduzir esse comportamento. Tanto é que se diz que criança não assiste novela. Por que não assiste novela? Há muita promiscuidade. Exatamente. Eu recentemente passei o dia em casa de uma vizinha e a filha de aproximadamente 8 anos conversava com a mãe sobre novela de uma forma como se fossem amigas lá e estivessem no bar a falar do fulano, afinal morreu, a novela já vai dar fim. E eu toda perdida porque eu não vejo novela e condeno necessariamente quem o faz. Eu estava ali a perceber que a novela existe necessariamente para isso. Eu tenho uma mãe amante de novela, atualmente já nem tanto, mas a forma como ela vivia presa na televisão me fazia perceber que isso está ali necessariamente para isso. Eu vou olhar para uma tela, para um sofá na novela, eu também quero para mim.
Eu vou olhar para ricos, homens das novelas. Olha, um exemplo que... Desculpa, um exemplo que acabou por aparecer aqui na minha cabeça foi a novela O Fruto Proibido. Uma novela turca Mas em que... já vamos lá. Está bem, porque fazia parte mesmo. Tá bem. Depois vamos aqui. Afrodite, por favor. Sim, eu dizia que criou-se o conceito quero um homem da novela. Será que o homem da novela existe? E isto estava a prejudicar muito as mulheres. Supostamente o romance só existe na novela. Certo, queriam também com carros, que vive X. Eu já tive uma amiga que disse, olha, eu estou a namorar alguém, poças, ele tem uma vida de novelas. Quando você não consegue dizer, uau, ele se apresenta como meu pai, ele se apresenta como meu avô, ele traz esse entendimento que o meu pai traz, ele é tão sábio quanto o meu pai, isso não existe, mas ele é tão bonito, ele parece o homem da novela, porque a novela vem necessariamente para isso, para moldar o teu entendimento sobre você e te trazer uma outra realidade. Isso acontece em vários contextos. Nós estamos a trazer aqui a questão da novela porque como estudante de artes, né, é o que domina. Então a minha preocupação não é se o africano vai ou não realizar um programa, nós estamos aqui a realizar um podcast. Quantos têm a amabilidade de assistir ou de ouvir? E às vezes a plataforma que já está minada, já foi pensada assim. O TikTok já foi pensado para você a cada 30 segundos ir rodando e dar mais credibilidade à futilidade. Por isso é que ali as coisas disparam. Quando eu vou fazer um post com muita técnica, eu não tenho apreciação e aquilo me dá a percepção de que a maior parte do público, e vou delimitar pelo menos ao público que me segue, não tem literacia, não é intelectual, por não conseguir lidar com a questão técnica. E não é técnica ligada à minha área, é técnica básica que todo mundo devia perceber. Mas vamos a ver, ontem assististe novela, o que aprendeste? Não há nada que aprendeu. Só sabe que a fulana discutiu com a fulana, que amanhã esse vai trair aquele. E há até crianças que já idealizam. Não, o fim tipo vai ser esse, tipo vai ser aquele. Estão a perder muito tempo. Então esta plataforma já foi pensada dessa forma. Você não precisa ser um africano que perde tempo a querer aceitação ali. Se você trouxer o Paraíso, o Kazenga, numa plataforma que foi pensada para te incitar a clarear a pele, você não tem aceitação. A plataforma já está enviesada, já é dessa forma que ela surge. Então podemos continuar a fazer as nossas artes, podemos continuar a mostrar, mas há muitas outras formas de mostrarmos, há muitas outras formas de fazermos. A maior parte dos artistas acabaram por optar por fazer vídeos no TikTok de curtas metragens, que é para conseguir chamar a atenção do público e depois vazar para o YouTube, para não ter que entrar para Zap, não tem que entrar para TPA, não, porque há muita burocracia e não vão te assistir. Não te vão assistir, há um programa Sim, eu estava a falar quanto à novela Fruto Proibido. No caso... Outro spoiler. À vontade, vai ser, não me ligues, tá? Desculpem, gente. Não, está à vontade. Quanto à novela O Fruto Proibido, uma coisa que eu comecei a ver, haviam 3 personagens. A Ildes, a Ender e como é que se chama? Esqueci-me do nome da outra, da irmã da Ildes. Prontos. Eram 3 mulheres, onde a Ildes foi trabalhar numa casa como empregada e acabou por ter acesso ao marido da senhora, né? Da senhoria. Desculpa, acesso ao marido da senhora? Conheceu o marido? Acesso naquele sentido mesmo? Ou acesso no sentido? Casaram no fim das contas. Ok, pronto. E ela ficou rica. A Ender era a senhoria dela. E ainda assim, ela pediu que a Ildes traísse, não sei o quê. E de acordo com a história, a Ildes saiu-se bem no meio disso tudo. O que mais chamou a atenção nesta novela para as mulheres aqui foi a forma de como a Ildes foi carismática com os homens, porque ela teve 5 homens, se não estou em erro, e todos eles faleceram. E ela acabou podre de rica. Todos os homens acabaram por já é uma falecer. Completamente. E a forma de como elas se apresentavam na novela.
roupas que atualmente já estão disponíveis aqui em Angola e que muitas vezes fazem aquela comparação de que roupa africana está 30% e a roupa da Turquia, que chamavam fato da Ender, fato da Ildes, fato da não sei o que, e não sei o que, está 70%. Por quê? Porque eles acabaram por valorizar mais aquilo que o branco trouxe para nós, ao invés de valorizar aquilo que nós, os africanos, temos, ou nós, os angolanos, temos e apresentamos para o mundo. Ou seja, a mídia, de certa forma, consegue sempre mudar a ideia de como é que nós queremos que as coisas sejam para nós, para o nosso futuro, para o nosso jeito de vestir, para o nosso jeito de falar, ou para o nosso parceiro, para aquilo que é... nos mostram o que é perfeito e o que não é perfeito para nós. É mais ou menos sobre isso que eu quis falar. O papel das famílias. Exatamente. Porque quando falamos de mídia, já falamos de um fator externo. Uhum. Eu também estou na internet, eu também tenho acesso ao Facebook, tenho acesso ao Instagram e conheço outras plataformas que apresentam o que aqui acabou de citar. Mas por que eu não me identifico? Porque problemas sempre vão existir, questões para termos uma percepção completamente diferente sempre vai existir. E quando tu não te identificas, acabas por não ganhar aquela visibilidade e aceitação Exatamente. do próprio público. E isso talvez nos remetaria ao que a Afrodite disse sobre a plataforma em si, porque eu não sei, eu não acho normal o nosso podcast não tem audiência que havia até, estás a ver lá em casa. Parece que o algoritmo do Facebook tem assim uma certa propensão. Tinhas que estar a trazer aqui o menino a ofender. Exatamente. Produção, vamos pensar nisso. Um Tsunami Júnior. Desse jeito deixamos de ser o simpósio, o podcast e viramos não sei o quê. Questão de identidade. Porque exatamente neste momento podem estar a acontecer outras lives em outros aplicativos que podem estar a fazer coisas promíscuas, podem estar a apresentar fofocas de coisas que não têm nada a ver. E as pessoas ficam bem mais entretidas com esse tipo de situação, ao invés de pensar em algo que faz parte da cultura. No momento que eu estava a falar da Ender, tem gente aqui a reagir, olha, conheço. Exatamente. Está vendo? Pronto, Ana, vamos fazer uma pausa rápida. O Facebook está quente. Tem lá muita gente a deixar aqui o feedback e eu preciso ler. Não vou ler todos, tá, família? Não me levem a mal. Afinal, isto não é o fruto proibido. Isto aqui é o Simpósio Podcast. Então vamos ler aqui. Carlos Chabru diz aí, saudações família. Estou atento, muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Carlos Chabru, é a primeira vez que eu te vejo aqui, meu. Seja bem-vindo e espero que não saias daqui porque nós precisamos de carinho da tua audiência. Você é, de alguma forma, a razão da nossa existência. Preto chato é pretinho chato. Meu estudante querido, saudações, preto chato, está a ver o professor, né? Tem 12 empregos, puto. Pronto, seja bem-vindo, preto. Delfina Cavida Fina, boa noite, eu estou a gostar muito do programa. Delfina, também estou a gostar da tua presença aí. Convida mais gente, que tal, Delfina? Pelo menos assim vamos gostar já os três. Eu, tu e mais a pessoa que tu vais convidar. Edmilson Fila, já estou ligado, um grande abraço. Doutor Soares e estas lindas mulheres. Obrigado, meu irmão. Ainda não chegamos a doutor, também nem precisamos chegar. Prontos, Peterson, nosso sociólogo. Peterson, estamos aqui ligados, meu irmão, obrigado. Está lá também o Horácio Antônio Gandara. Que maravilha de programa. Parabéns às mulheres que estão ali no painel. Mandaram parabéns. Muito obrigada. Horácio, Marta, nossa convidada, nossa líder, Marta, nossa querida. Marta também já é da casa, assim como o Eugênio. Todos estão da casa. Marta, obrigado pelo carinho da tua audiência. Armando Domingos, obrigado também. Estás aí daquele lado a ver, com os teus olhos de ver. Associação Chilicomé, sucesso sempre também. A associação saindo daqui, está prontos. Infelizmente, Marta, não vou ler teu comentário. O acadêmico Miguel Calandula diz que está ligado. Miguel Mobrada, obrigado, mano, pelo carinho da tua audiência. Ao Chilicomé Empreender, viva mulher de valores, falando de valores intrínsecos à africanidade. Obrigado ao Chilicomé. É para os outros, ficam aí para depois, já não temos muito tempo. Não, o Peterson deixa aqui um comentário que se eu não ler ele me mata. Fala-se nos últimos tempos que a mulher africana não tem voz na sociedade, ou seja, a sociedade não cria espaços para expressão feminina. Nós criamos, tá? Nós criamos. Concordam com esta posição? Se sim, não há forma de sugestão, o que acham que deve ser feito
para que haja mais inclusão das mulheres nos lugares de maior relevo na sociedade, sobretudo a nossa sociedade? Pegando a questão? Pagamos sim. Pegando, a Afrodite pegou, vai ser, eu vou repetir, posso? Por favor. O Peterson quer saber, e ele parte de uma afirmação, né, que parece que a sociedade não dá espaço para as meninas. O que é que vocês acham, okay, que deve ser feito para que haja mais inclusão das mulheres nos lugares de maior relevo da sociedade? Sobretudo sociedades como a nossa. Vamos começar com a Afrodite, que já pegou a visão da questão, e depois a Pode Vicente. ser, pode ser. Quando se fala que a mulher não tem voz, é necessariamente o quê? Às vezes não percebo isso. Ademais, a mulher quer voz para quê? Isso também é importante se discutir. Não que não devia querer. Fica embora, minha amiga. Não que não tenha. Não que não tenha, mas eu quero perceber, as mulheres têm dito sempre, não temos voz na sociedade, não temos aceitação. Tá bem, querem isso para quê? E às vezes não fica muito claro porque é que isso é um problema, né? E necessariamente, quando é, como é que podemos combater este problema? Eu acredito que, e às vezes esses problemas só se trazem assim a público no março mulher, em outros meses não sei se ficam a fazer o quê, não conseguimos discutir sobre isso. Mas é importante ainda, enquanto mulheres, percebermos o contexto atual em que nos encontramos. Perdão. É claro que há muitos homens que vêm de um contexto machista e há aí muitas outras influências, sobretudo a influência religiosa, que traz assim um entendimento muito profundo sobre a posição do homem e da mulher e que muitas vezes também é interpretado de forma muito errada. Mas eu não responderia se necessariamente têm voz ou não. Eu responderia ou perguntaria se as mulheres sabem o que querem fazer com o lugar que querem ocupar. Certo. Porque às vezes acham que só por ser mulher já devem fazer uma determinada coisa. Só por eu ser mulher, eu devo ser a líder do simpósio podcast, eu devo ter mais voz, eu devo falar mais, mas é necessariamente isto que importa. Há um dado que foi divulgado pelo Banco Mundial e partilhei isso na televisão, quando afirmavam que agora mais de 40% dos funcionários na banca são mulheres, mas apenas próximo de 7 a 8% ocupam cargos de destaque ou cargos de liderança. Notamos sim um crescimento muito grande da mulher no mercado de trabalho e aquele dado era delimitado à banca, mas aqui vê-se sim que as mulheres estão a ocupar espaços e etc. Mas às vezes agora já não querem discutir se estão no mercado de trabalho ou não, querem discutir se estão a liderar ou não, mas também vamos liderar. Como é que nós vamos liderar? Liderança não é gênero, não é sexo, liderança é posição. Desde que você tenha as habilidades, faça valer elas para que possa se ocupar. Vai sim existir uma certa barreira, mas eu não encontro essa barreira que tanto diz, essa falta de voz, talvez por ser a especial, a escolhida do universo, a favorita, quem sabe. Mas é um problema que as mulheres muito trazem. Mas eu quero perceber... Problema, né? Exatamente. Falso problema. Porque de lá para cá, eu comecei a ver certas teorias, principalmente sobre o feminismo, aqui em Angola. Eu não estou contra as mulheres feministas e também não sei se me identifico como uma ou se não me identifico, mas eu acho que não há necessidade de uma mulher angolana ser considerada feminista por causa de certas coisas que ela enfrenta na sociedade. Por quê? Porque a mulher angolana sempre teve voz. Sempre teve voz. Digo isto porque desde o início dos tempos já tivemos ministras no nosso governo. Desde o início do tempo, nós já tivemos mulheres que disseram, ou mulheres que comandaram situações e guerras. Temos o Largo das Heroínas. Então, para tu dizeres sobre aceitação, para uma pessoa dizer sobre aceitação na sociedade, ou uma mulher tentar dizer eu preciso ser aceita na sociedade, ela precisa saber o que realmente quer. Porque o nível de mulheres empreendedoras que estão a contratar homens para trabalhar é enorme. Enorme mesmo. Então, aqui em Angola, eu vou dizer só aqui em Angola. Aqui em Angola, uma mulher se desconsiderar capaz de alguma coisa ou não se considerar inclusa na sociedade,
ela precisa procurar mais alguma coisa, ou precisa saber o que fazer realmente bem quer. aquilo que quer Exatamente. mostrar. Porque as mulheres aqui têm muito mais valor do que os homens. São mais empregadas as mulheres aqui na nossa sociedade do que os homens. Ah, ok, pronto. Acho que agora a pulga cai. Não, porque eu já. Mas a mulher africana Tem mais, porque tem de mais acordo com a relevância história em você. africana, de acordo com a história africana. Prontos, eu não estou aqui a descurar da relevância da mulher, mas tipo, também não precisam esfregar na nossa cara. Pronto, estamos no nosso mês, precisamos. precisa entender. De acordo Eu com já a história. entendi. Não, os outros lá de casa não entenderam. De acordo com a história As africana. mulheres têm valor, têm. Entretanto, São nós mais também importantes que os homens. são mais necessárias. São mais necessárias que os homens. Se calhar isso faz delas mais importantes, mas eu gosto de pensar que vocês são mais necessárias, né? Não. Nós somos assim um bocado importantes, nos precisam e depois Certo. podem desistir de nós, né? Não, vocês são. Eugênio, não tá fácil aqui, como eu queria ter aqui. A tua decavou, nos deixou um problema. Mas pronto, vamos embora, né? Vamos embora com o nosso roteiro. E a Afrodite disse algo sobre as novelas. Eu também fiz questão de tomar nota, depois eu vou lhe perguntar. Ela tem uma percepção assim muito bonita sobre novelas e fez questão de relatar que a mãe acompanhava novelas, tá? Demais. Até demais. Demais, também. Como é que a Afrodite desenvolveu essa mentalidade? Essa pergunta que não estamos a sair da cabeça, passamos a receita lá em casa, resolveu metade do problema do país. Eu deixei de né? ver novelas quando eu comecei a perceber que a maior parte delas apresentava um conteúdo que não tinha nada a ver comigo e com a minha cultura. Vai E ser, vem cá, comecei. tipo, e quando é que as pessoas começam a perceber que efetivamente a novela não oferece aquilo que realmente é necessário? Eu Quando olho é- para vocês, provavelmente não estão com 35, não estão. e há pessoas, mães, como vocês disseram, 40, 50, e ainda festejam novelas. Há pessoas a festejarem desfechos do roteiro, odeiam até personagens, né? Eu não gosto da fulana. quer dizer, então, como é que vocês, nessa fase da vossa vida, já conseguiram desenvolver essa mentalidade e olham com esse prisma para as novelas, né? Aham. Como aconteceu? Esse insight, quando se deu? É quando nós Frequentaram falamos- quais espaços? Façam a receita bem. É mesmo sobre a identidade cultural. Não é? É sobre aquilo que nós queremos e procuramos para as pessoas. Por exemplo, eu não vou ficar tão feliz a ver uma novela turca que fala sobre algumas culturas, que mostra crianças a serem casadas ou a serem obrigadas a se casar, porque assim a família quer. Quando eu sei que aqui em Angola também acontece, mas quando acontece, a maior parte da família acaba por negar. E eu comecei a ver certas coisas. Por exemplo, enquanto eu via a última novela do ano que eu vi, quando deixei de de ver novela, eu deixei mesmo, não, deste ano não, do ano passado também. Ok, pronto. Pronto, Mas quando eu também deixei foi de mal. ver novela, quando eu disse eu vou deixar de ver novela, foi quando, enquanto nós víamos a novela, a moça era agredida porque não encontrou o marido não encontrou a comida na mesa. E era uma criança, era uma novela de advogadas turca, de advogadas de crime e tudo mais. Pronto, a menina era criança, foi espancada porque o marido não encontrou comida em casa. O marido já estava na casa dos 40, a menina nem 20 tinha. E a pessoa ao meu lado comentou, é assim que as mulheres devem ser tratadas porque elas têm que saber qual é o seu lugar. Eu calado observei aquilo e disse, se o angolano está a dizer isso, quem dirá um turco que está lá a fazer a novela só a encenar, porque ele só estava a encenar, mas existem pessoas lá que fazem isso. E aqui em Angola também. Então, não vale a pena eu ver uma coisa que incentiva os outros homens aqui em Angola, que já haviam mudado muitas vezes a mentalidade, incentiva os homens aqui em Angola a fazer o que eles sabem que não deviam, e eu achar isso bonito. Não vale a pena eu assistir uma coisa dessas. Pronto, é um homem bonito, mas só bateu. Mas essa ideia de bonito também é algo que um dia vamos ter que criar um programa só para falar da ideia de beleza. A ideia de beleza Isso é grave. é muito estranho, mas pronto. Mas não, daqui a pouco vamos falar sobre a ideia de beleza, né? Que no programa e no Exatamente. foro, à parte. Mas Eu vamos desisti falar. dessa ideia porque não vale a pena eu assistir esse tipo de coisa. Porque mais tarde as pessoas vão colocar na cabeça, pronto, o fulano bateu a fulana, então eu que vou arranjar uma novinha também posso bater a novinha porque a novinha não teve tempo para fazer comida para mim.
E eu Sânia, depois... em resumo, o que é que tu passas lá em casa para as pessoas do tipo essa necessidade de parar de verem novela? Por exemplo, vocês já se deram conta disso há algum tempo. Eu quero pensar que alguma coisa vocês viram ou ouviram, algum lugar frequentaram, que vos fez perceber cedo que as novelas, mais do que distrair, não agregavam lá grande coisa, né? Eu quero que vocês nos contem essa vossa experiência, mais do que olharem para as novelas. Quando é que te tocaste? E ao te tocar, o que é que te ajudou a perceber isso? Foste numa palestra com o professor Felipe Vidal e depois percebeste, não, essas cenas estão mal. Quem te falou do meu pai? É, quem falou do meu pai? Sou jornalista, não lembro das fontes. Prontos. Sim, é mais ou menos isso que eu quero que vocês passem lá em casa. O que me veio à cabeça foi o quê? Eu estava num espaço em que estávamos uma comunidade, né, de pessoas e falávamos mais sobre o que é a nossa cultura, que nós podemos fazer. Estávamos a criar um projeto onde o meu fazia parte. E mais tarde eu comecei assim a ver as pessoas a falarem sobre os filmes e as participações que os nossos irmãos têm no mundo da arte visual, no mundo das novelas, da mídia e tudo mais. E eu comecei assim a ver, os nossos irmãos não têm visualizações, os nossos irmãos não têm aquela visibilidade que eles deviam ter. E nós damos visibilidades para outras pessoas. Eu já vi até pessoas que colocam fotos... Desinstalar o Facebook, Já vi até pessoas que colocavam fotos de perfis de personagens de novelas porque supostamente estavam apaixonadas. Mas existem... existem, eu não digo só os nossos irmãos angolanos. Eu comecei a ver, vou fazer uma experiência comigo mesma para ver se eu me sinto bem mais confortável com isso ou se posso voltar a ver as novelas antigas, porque eu também gostava de ver, era uma coisa intrigante, pronto. Mas depois que eu deixei de ver só conteúdos, não sou racista. Não sou preconceituosa. Depois que eu deixei de ver, exatamente, de ver conteúdos de outros continentes, não vamos dizer outros continentes, porque também tem os nossos irmãos afro-americanos e tudo mais. Okay. E comecei a entregar mais aquilo que falava sobre a cultura africana, aquilo que falava sobre os nossos irmãos negros, o que já passaram, sobre felicidade, sobre a forma de como conseguiram crescer na vida. Filmes, novelas, séries começaram a aparecer e eu disse, vale a pena. Para que ver uma coisa que não tem nada a ver com a minha cultura? Se aqui eu consigo ver. Tá vendo? Eu tive acesso, mais tarde eu comecei até a mudar a minha mãe. Ele disse, mãe, não vê mais isso. Evita ver essas novelas assim. Hã? Foi fácil? Foi fácil porque eu troquei as coloquei no Netflix. Ele dá acesso a filmes. O algoritmo, normalmente, quando tu colocas, ele acaba por te mostrar. Trazer mais daquilo. Exatamente. Eu mostrei mais que faziam parte da cultura africana, aquilo que fala mais sobre a história de negros, aquilo que pode me ensinar ou ensinar as outras pessoas de alguma forma a pensar, não, eu sou negra, não devia haver tanto isso quanto o que mostra a minha cultura. Nossos engenheiros lá em casa, Ana, surge-me agora aqui uma ideia. Vocês já pensaram numa rede social africana, se é que não existe? A rede social africana não existe, todas são globais, não sei. Não, mas parece tipo de origem aqui mesmo da banda, nossa. O TikTok veio de onde? Da Ásia, né? Antes era musical disso, não estou. Engenheiro, olha que oportunidade. Família. Afrodite, por favor. Eu quero que a Afrodite me conte. Lá em casa fiquem atentos, peguem a visão sobre como abandonar as novelas. Eu não abandonei, porque eu nem sequer comecei, né? Ok. É ainda mais interessante. Quando trouxe aqui... Sobretudo com uma mãe que assiste. Atenção. Quando trouxe aqui a questão do exemplo, eu lembrei certa vez. A minha mãe conversava com meu irmão e ela dizia, meu Deus, que Deus lhe ajude. Eu perguntei, que Deus ajude quem? Estamos a falar do personagem da novela. Como é que Deus vai ajudar? Eu disse, pronto, já está demais. Isso já faz parte assim, do teu sentimento, que você sentou e pensou. Em que momento então você pensa dos teus filhos? Mas foi uma situação meio que hipotética. E para algumas coisas, e eu aprendi isso com meu amor, existem pessoas próprias, existem pessoas que não são despertadas.
despertam para que possam despertar outras. E durante o meu processo, eu posso dizer que é o que eu nunca me identifiquei, né? Por exemplo, eu cheguei uma vez a casa e eu perguntei ao meu pai, por que eu devo ir à escola? Ele disse, porque eu depois disse, eu vou à escola, mas eu não me identifico com a escola, eu vou parar de estudar. Eu disse, não, na verdade a escola não é para te cuidar, é para te diferenciar na sociedade. A sociedade é mesmo taxada assim, ensino médio ou técnico médio, licenciado, e você precisa disso, você quer se destacar porque apesar de muito conhecimento que tenhas, a sociedade padroniza certas situações. E ali eu comecei a ter o entendimento sobre o porquê dos porquês. Entretanto, em toda a minha vida, eu não lembro, e acredito que crescimento não é algo que a gente acompanha de forma taxativa. Eu não lembro ao certo como foi que eu não consegui entrar para este mundo de novelas, e aliás quase que não vejo TV, se não para uma outra série. Mas ter o porquê de fazer isso ajuda muito. Por que eu vou perder o meu tempo a ver novela? E algumas até dizem, poxa, essa novela acaba todas do mesmo jeito. O fulano vai morrer, esse aqui vai salvar. Já sabem até o roteiro. E olhando aqui para as engenharias, todo mundo que faz televisão, todo mundo que lida de alguma forma com essa exposição, entende o comportamento do consumidor e sabe como te deixar preso ali. Eu comecei a perceber isso e outras coisas. Por que não fazer algo que de facto agrega? Você pergunta para alguém, o que é que essa novela traz para si? Não, eu gosto, passar tempo, é necessariamente isso que traz. Então não lembro ao certo em que momento eu não me identifiquei com isto, mas sei que ter uma identidade ajuda. Porque quando você tem uma identidade, você não sabe só o que fazer, você sabe também o que não fazer. Ok. Profundo isso, né? Profundo. Lá em casa, quando você tem uma identidade, você não sabe apenas o que deves fazer, sabes também o que não deves fazer. Aliás, eu acho que a vida está como está por causa das coisas que nós não fizemos, né? Ok, vamos continuar. Um lado filosófico, né? Acho que eu dava jeito como filósofo, não? Continua ainda assim. Continuando. Agora vamos embora. Falou-se muito aqui da globalização atualmente, do uso das redes sociais, dos padrões que se estão a surgir hoje em dia, não é? Então, que desafios advêm da decisão de abraçar a identidade cultural africana? Em meio a essa globalização toda. Então, escolher uma coisa fácil. Afrodite, conta-nos. Desafios? Eu não tenho nenhum, porque eu sou Afrodite e todo e qualquer desafio se calhar surge em função de opiniões, né? Não existe isso para mim de falta de aceitação que podemos aqui trazer, mas o quê? E são problemas assim muito mesquinhos, né? Tipo, e é muito mais sobre a pessoa olha para a Afrodite e diz, ela se dá muito da africana, esse fio ali. Isso é muito mais sobre você, né? Eu estou só a ser eu. E às vezes quando você é você, independentemente do que sejas, vai surgir muita outra coisa. Alguma delas é mesmo privação de oportunidade e certa coisa, mas quando você assume a identidade africana, eu acredito que o universo também olha para ti e diz, mas que merece tudo de bom. Porque eu me sinto muito mais feliz agora que eu tenho a consciência negra, sobretudo, né, de raiz, a essência e tudo o resto. Eu me sinto muito mais leve, me sinto tranquila em saber que eu posso amarrar um pano e ir para a rua, posso usar as minhas sandálias de pneu, posso pôr o meu colar de búzios. Eu me sinto mais confortável a isso e saber que isto também é parte da minha identidade, que é cultural. Eu me sinto bem quando eu sei que o nome Malele tem um significado, tem uma história que parte do meu bisavô, que depois foi para o meu avô e tudo o resto. Qual é o significado de Malele? Dormiam, certo? E aqui teria de trazer toda a história, o meu não tem história, tem contexto, isso aqui é um privilégio. Em África os nomes têm isso. Isso para mim é um privilégio, saber que tenho história. Entretanto, não sei, talvez surjam sim para as outras pessoas, mas para mim, e não me cabe aqui falar só de mim, mas é justo sim que quando você se assume,
tem barreiras, tem limitações. E está a ser difícil saber quais, porque eu consigo contornar elas. Por ser aqui só, se me disserem, por exemplo, não entra aqui pessoa de traje africano, mas é Afrodite. E tem de ser Afrodite a fazer essa coisa. Então vão ter de se contentar com traje africano. Ok. Afrodite, sabes que o significado do teu nome, a origem do teu nome é grega? Afrodite, sim. Yeah. Sei. E é de uma das histórias da mitologia grega, filha de Zeus, se não estou em erro, que significa a espuma do mar. Tem vários significados, várias histórias. Yeah. Uma lei Deusa para mim é do mais amor, importante. etc. E tu és praticamente a contradição do mundo na teoria africana. Por quê? Porque tu tens um nome de origem grega, mas também tens o afro na história, né? Porque Afrodite, se formos, é um paradoxo. Se formos definir no contexto africano, Afrodite pode não ser uma teoria só grega. E quando tu falas sobre te identificares como uma mulher africana, como te identificares ou teres a consciência negra, é uma coisa que muitas vezes pode acabar por espantar muitas pessoas. Porque os nossos nomes contam muito. Por exemplo, meu nome é Vaisênia. Qual é o significado? Eu gosto de colocar assim um ponto. A culpa é do meu pai. Significa o quê? Também grega? É grego. Ok, prontos. É Eu de acho uma que as teoria. africanas aqui estão sempre a trazer um murongo de África, uma lele da África. Exato. O meu nome é Vaisênia Muhongo Gomes. Ok, O convenhamos, meu eu acho que último é uma nome é o alçada em Gomes e função eu sempre dessa mencionei geração o Muhongo, porque o Muhongo é o nome que mais me identifica. Qual é Por o quê? significado do murongo? O que reina. O que reina. Tem um significado assim pesado. Sim. E bom, né? Olha, tem muita gente a reinar com esse nome. Temos muitos famosos agora. Muhongo, sim senhor. O paradoxo dessa coisa toda é o quê? Nós podemos até ter um nome grego, mas a nossa essência é mesmo africana. E isso muitas vezes acaba por criar uma confusão para muita gente. Eu já recebi comentários, sendo que eu tenho a minha marca, que é a Clichês. E a minha marca cria os projetos ou essa teoria da peça angolanizada. E a peça angolanizada surge de uma mulher angolana que, para não ter que sofrer o preconceito de se eu for para a rua de pano, vão me julgar, vão me chamar de mumila, vão me chamar de bruxa, vão me chamar de não sei o quê, decidiu criar uma peça social para tentar sair, não do padrão, mas para mostrar que eu consigo andar com a minha peça em paz. Mas Panos africanos, mas um estilo social. look social africano, Isso é angolanizado. Também Angolanizado. Eu não sei, mas é um pouco de ocidental, um pouco de afro, então é afro-ocidental. É angolanizado. Vamos pegar na intenção. Prontos, porque a maior parte das pessoas acha que a única teoria do social é só um tecido simples, numa camisa, numa camisa, um smoking preto, não pode ter detalhes africanos. Por exemplo, num evento sério, vão te dizer, vem com teu smoking. Não vou te dizer, vem com o teu panafrica. Você vai ver como é que se chama nosso querido mas cantor? Os panos africanos denotam falta de seriedade. É o que muita gente pensa. Porque até os homens usam pano. Eu vou ficar com a ideia de que não é sobre os outros, é sobre mim. Eu vou lá com meus pais. É isso. Eu já sofri preconceito por eu gostar de utilizar pano africano. As pessoas me diziam, para de usar isso nas tuas peças, porque não te vai dar em nada. Como é que lidas com isso hoje, Vaisênia? Com esse preconceito? Hoje, envolvido há algum tempo, desde que te colocaste se calhar nessa dinâmica de abraçar a identidade africana. Exato. Como é que tu hoje lidas com isso? E se calhar qual a mensagem que passas em casa para o pessoal que quer abraçar? Porque acredito que tem muita gente lá em casa que Exatamente. Okay? Por exemplo, nós andamos a ver um Zambenkunku, um Pételo Messami, que gosto eu, corajoso, tá?
E esse nome... Ele conseguiu mostrar, ele se encontrou. Por exemplo, a forma como ele tem sido marginalizado. É uma coisa Coitado do triste. Zamba. É o que ele disse, quem Qual é a define o mensagem padrão de disso? beleza não tem bom gosto. A mensagem que eu mando para as pessoas lá de casa é: se tiver alguém a tentar impedir os teus sonhos, de tentar mostrar E que quem tu sonhos? és, e que sonhos, porque são mesmo sonhos, são mesmo sonhos, de tentar mostrar para o mundo quem tu és, diga para eles que é sobre você e não sobre eles. Porque quando você tiver que fazer as tuas coisas, ninguém vai estar perto de ti. Quando você tiver que mostrar ou dar a tua força, ninguém vai estar lá por ti. Então é sobre você e não sobre eles. É sempre essa a resposta que eu dou para as pessoas. Obrigado, Veicênia. Ana, vamos avançar. O tempo já está aqui a correr, mais do que correr está a voar. Ok, continuando. Digam-nos, por que razão algumas mulheres angolanas denotam aversão aos padrões de beleza africana? Deixem-me. Eu penso que isso está relacionado com o que falamos há bocado, não é? Yeah. Vocês lá em casa fugem das coisas da África porque... É por causa da desaculturação. A falta de cultura na nossa sociedade faz muito. Como podemos ultrapassar isso? As nossas Assim, figuras públicas, por apresentando- exemplo, o C4P de se assumir como se assume, pode ser um grande incentivo. Sim, e parecendo que não, os nossos irmãos europeus, né? Não vamos dizer que não são nossos irmãos, são mesmo nossos irmãos. Os nossos irmãos europeus estão sinceramente apaixonados com as teorias do C4P. Estão apaixonados com a mudança que ele teve. Ou só estão a bajular para depois. Não, porque eles gostam Eu tenho mesmo. uma certa dificuldade em confiar no europeu, sabe? Europeu, epá, não Vamos pensar que eu estou bravo. vamos reformular a teoria. Vamos falar sobre os Sem desprimar os brasileiros. meus amigos europeus. Eu gosto, somos amigos, ou temos interesses que coincidem, vai ser minha desculpa, esse é não para os europeus. Irmão, Já estragou a amizade. Já estragou. É tranquilo, Eugênio nunca vai me deixar. Meu Deus, a teoria não. Os verdadeiros nunca abandonam. Por exemplo, os nossos irmãos que também passaram pelo mesmo por nós, os brasileiros, gostam de como o C4 Pedro se encontrou. Então, isso é uma coisa que para as outras pessoas também está a chamar a atenção, mas o público angolano que ainda está escravizado mentalmente não chega. É bruxaria, ele tá fica maluco, daqui a pouco vamos lhe ver catar lixo, não sei aonde. Não, é o despertar. Quando tu te despertas, tudo muda. Mas despertou muito, não? Não, ainda falta. Há quem diga que despertou muito, mas pronto. É, ainda falta. Porque há quem vê os filmes, eu acredito que alguém aqui já viu o filme da história do Bob Marley. Aquilo foi mais ou menos a história do despertar dele. Foi da mesma forma que aconteceu com ele. Se as pessoas conseguem acreditar na ideia e na teoria que o Bob Marley conseguiu mostrar para o mundo, por que um C4 Pedro, um cantor angolano que tem muita visibilidade pelo mundo todo, eles não conseguem acreditar e consideram bruxaria? A ignorância é uma bênção, já dizia eu. Exatamente. Ana, vamos embora, avança, minha irmã. Ok. No meio rural angolano, predomina uma cultura tradicional com práticas socializadoras tendente à preservação da identidade. O que acham que falta para a adoção desta tendência nas zonas urbanas? Afrodita. Uau. Porque lá dentro é um show. Sim. É mesmo estar aqui na banda. Estive no AMO, por exemplo, e vejo muito isso. Até mesmo em outras províncias, se fores para o centro da cidade, somos mais finos, mais civilizados, etc. Mas para as outras é da base, né? E eu gosto sempre de apelar às famílias como a primeira instituição, que é onde a pessoa nasce, onde a pessoa aprende as primeiras coisas, necessariamente. E muitas vezes o que nos influencia são as nossas referências, eu acho que deviam ser. Porque eu já ouvi de familiares, por exemplo, C4 está realmente a ficar maluco. Eu meti a um programa que ele fazia parte, que ele participava, e com a versão, alguns diziam assim alguns comentários.
Então, se até mesmo pessoas que devem servir de referência olham para o que é nosso e tentam combater, de alguma forma, isto também pesa a nós que somos reprodutores, né? E falo de pais, falo de tias e assim por diante. Quando um tio é que te diz, não deves te vestir assim, estás a ser muito antiquada. Vai lá para casa e eu vou te comprar um fato, vou te comprar alguma coisa para melhor para melhor te apresentares. Não sei desta forma, assim pareces pareces velha, etc. Então, o meio em que estamos influencia bastante. Podemos até dizer que os nossos pais têm valores, têm princípios, mas quais são esses valores? Herdaram de quem? Em que tempo, em que contexto, em que meio? Porque se você me trouxer a educação religiosa, que também fere um pouco com os nossos princípios enquanto seres africanos, isso será ou vai criar uma outra problemática. Tem o domingo que a pessoa que é apelado a ir de traje africano é o domingo do Março Mulher. Assim, esse março todo, vamos ver uma campanha aí muito boa de mulheres de traje, mulher africana, valorização, etc. Entretanto, e aqui na cidade, esse é um problema que vem já. Mas isso é mesmo só aqui na cidade, porque vamos ser sinceras, convém. As nossas irmãs congolesas das igrejas aqui congolesas é todo domingo de pano africano. Sim, tem esse pano e às vezes, olha, e aqui surge uma questão muito importante. Não é muito o que a pessoa faz, é porque que ela faz. Exatamente. Porque nós vamos ver uma congolesa de pano que está se pacular, que clareia a pele. Então, o que o pano significa para ela se a identidade dela é moldada pelo opressor? Às vezes não é o porquê que nos falta enquanto africanos. Por que eu estou a fazer uma determinada coisa? Por que eu quero que o que me atrai é o smoke, como falou, né? O fato, como é que chama? A papá, para quem não percebe lá em casa. É isso que eu quero ver no homem. Por que é o fato da Shein que eu quero ver na mulher? Tem muitas lojas ali agora a bombarem com essas roupas que trouxe aqui das novelas. Por que é isso? Às vezes não é só usar. Eu aqui não estou de traje africano, mas é isso que realmente importa, eu vestir-me de traje africano ou não. Então, esse porquê que às vezes não se reproduz em nós, não nasce em nós, e é muito frequente aqui nas zonas urbanas, é que faz-nos ter comportamentos que temos. Ok, vai chegar. Exatamente. Olha, eu perdi o fio. Eu acho que concordam, vamos avançar ainda bem. Nós preparamos aqui a borda. Avança, vamos embora. Mas os estereótipos sobre a identidade africana ainda persistem na comunidade feminina angolana. É bué. Essas roupas da Shein, por exemplo, tem até as empreendedoras hoje. Ai, meu Deus. Mas respondam só nossas convidadas, vamos embora. No meu projeto, que é o Angolanizar, eu criei peças que são macacões, em que parte era pano-africano e parte era tecido social. Pano-africano, entendi pano-africano. Perdão. E acabaram por ganhar menos visibilidade do que quando eu criei peças que eram praticamente réplicas da Shein. Não entendi. Ou seja, as réplicas da Shein ganharam maior destaque. Exatamente, ganharam maior destaque do que as peças de pano africano que eu acabei. Eu fiquei muito frustrada nessa semana. Opa, que mal. Muito. E isso mais tarde acabou por mostrar que as pessoas têm vergonha de utilizar o pano africano. As pessoas não conseguem utilizar. Poucas são as pessoas, tipo, por exemplo, tem uma digital influencer que eu gosto muito. A Anitta Bunga. A Anitta Bunga mostra que é mesmo bacongo. A Anitta Bunga mostra que vou usar tecido, mas também uso pano africano e uso de várias formas. E ela tem várias seguidoras. As seguidoras dizem que gostam e tudo mais. Mas se você falar para essa fulana usar a peça de roupa num evento específico, ela vai dizer, não vai cair bem. Sim, a seguidora gosta de apreciar, mas não vai ficar bem. Eu gosto do topano, mas não quero. Isso é uma coisa que eu acho que os nossos irmãos digitais, isso não influencers, é hipocrisia, né? Muito da hipocrisia.
os nossos irmãos digitais influencers deviam fazer pelo menos que é para conseguir exaltar mais quanto à teoria da nossa cultura. Porque isso tem muito a ver com a nossa desaculturação e desde já a maior parte dos nossos digitais influencers acabam por vestir-se de forma ou com Mas a publicidade uns é uma coisa looks esquisita mesmo. europeus, se bem que muitas vezes estão a trabalhar, mas nunca deixem Então, de fora alguns. Alguns. Postiço, sabe? É isso. Postiço. Alguns. Que é uma coisa mas que não deixa aqui. que nunca se deixe de fora a ideia de que eu sou negro, eu sou angolano e eu vou usar aquilo que faz parte da minha essência. é tudo a consciência mesmo. Mas na teoria o pano também é quente, vamos ser sinceros, tem que ver também o clima. Mas atenção, se eu não usar É. pano, se eu usar pano, isso me faz mais africano ou menos africano? Obviamente que não. Mas é a tua percepção identidade, que eu o teu tenho crachá. sobre usar é que, A consciência, no caso. sim, não vamos dizer mais ou menos africano, porque no final também o europeu usar pan-africano não torna africano, assim como eu usar, né, algumas roupas de tecido europeu não me torna europeia. No final é tudo consciência e o meu amor diria que é ideológico, tudo isto que se cria. Portanto, se é ideológico, não importa muito a reprodução, importa muito porque é que eu estou a reproduzir isto. Eu diria que fala mais sobre O amor da identidade. Afrodite sabe muitas coisas. Sabe? Eu diria que fala mais sobre identidade, porque muitas vezes É isso que eu gosto a disso. identidade conta mais. Yeah. Porque se você for um negro a usar um fato da Zara, você não é um negro que vai dizer eu sou um negro, sou africano, sou X e sou X. Não, O o seu fato de quadrupédio tirar a pode africanidade. usar várias marcas. Pode usar que ele várias quiser, ainda marcas. será um zambancuco. Yeah. Não, mesmo consciente. é assim, E as vamos pessoas não já devem dividir cobrar. as coisas. As pessoas não devem cobrar reprodução, não devem cobrar consequência. Por exemplo, estavam a dizer, mas você usa X e Y. Se ele falar que embudo, quantas pessoas conseguem perceber? Exatamente. Porque às vezes nós já estamos num contexto que a comunicação deve ser de acordo à forma como você percebe. Se você também consegue me perceber de fato e gravata, então no contexto que devo usar. Não importa, eu vou usar, mas em outras palavras diriam, vou te pôr consciente do que é África, do que Do não é que- África. exatamente. E é a consciência disso. Então eu não devo cobrar, não usa mais, agora só vais usar pano, C4, não usa mais outra coisa. Não é isso que importa. É o que ele pensa, como é que ele se enxerga e como é que ele enxerga o outro. Porque no final a discussão não é sobre mais ou menos africano, é mesmo sobre africano. Percepção da consciência negra. Eu estava falando no sentido de identidade, Pois. para te identificares no Aham. sentido. Pode até não ser só por causa do pan-africano, mas quando dita essa cultura, né, quando há ditadura, nós devíamos seguir. Pode não ser, porque já passou do tempo de nós estarmos aqui a mencionar a ditadura, pode não ser sobre isso, mas eu acho que de uma ou de outra, a maior forma de conseguirmos nos identificar é através do pano. Porque a maior parte das pessoas aqui no nosso país ou na nossa sociedade, os tais que dizem, os que se mencionam como eu sou africano, não sabem falar dialeto nenhum. Mas você não precisa dizer eu sou africano. Ninguém olha para o chinês e diz, será que ele é ou não chinês? Ou ele tem a Não, dizer, depende. eu sou chinês. Depende. Não é necessário. Ainda que não for de origem, vai sim, nós vamos presumir. Vamos que dizer tem a chinês. asiático, porque tem uma diferença. Existem aquelas congolesas que tu olhas para ela, parece mais angolana do que nós os angolanos. Porque está a reproduzir comportamentos angolanos. Exatamente. Como também existem chineses e Não, os chineses japoneses, aparecerem que é mesmo angolanos, eu uma... tenho minhas dúvidas. Não você estou vai a ficar, fazer não, parecer esse é um angolano, estou a chinês marcar que tá uma reproduzindo teoria comportamentos diferente. angolanos. Não. A pessoa não precisa falar Chineses como aparecerem outro. angolanos. A Afrodite Isso não dá certo. precisa dizer. Ou angolanos aparecerem chineses. Não, eu estou a falar sobre a teoria de uma congolesa negra como nós apresentar-se como uma angolana e um chinês asiático apresentar-se como um japonês. Não vai haver Olha, tanta tem até diferença. uma chinesa que